A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2023 estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Subtítulo: A segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E nós já chegamos na lição de número 4. Professor, já está na lição 4. Isso mesmo. Estamos fazendo um percurso do livro de Gênesis, Deus nos mostrando como confiar nele das suas promessas. Então, a nossa lição de número 4, que tem como título A alienação humana a partir da queda. O homem ficou, irmão, desprovido de intimidade com Deus, não porque Deus o abandonou, mas porque ele quis abandonar Deus. Ficou desprovido de inteligência, de entender, repito, de inteligência, de entender que ele cometeu erro e não deveria transferir o erro para outro. Depois da queda, houve somente transferência de culpa. O erro é sempre do outro, nunca é meu. Essa é a base, é o estudo que você vai aprender hoje. Comentarista Abner Ferreira, o Bispo Abner. Então, eu peço para você aí abrir a sua revista. Se você não tiver a revista, você tem a possibilidade de, na descrição do vídeo, nós temos aí um grupo no Telegram, e desse grupo do Telegram você pode dar uma encontrada nessa Bíblia, nessa revista aqui, para você poder fazer esse acompanhamento desse estudo, falando hoje da lição de número 4. Essa lição será aplicada na sua igreja dia 23 de abril de 2023. Lição de número 4, a alienação humana a partir da queda. A partir da queda, certo? Essa é a lição. Então, não esqueça de pegar a sua régua. Olha quem voltou. O meu xodó voltou. Por quê, professor? Porque a minha Bíblia linda que está ali, Bíblia da Escola Bíblica, olha aqui, ó, eu usava essa aqui, lindona, mas a letra dela é muito pequena e o professor está precisando de óculos. Precisa, mas e essa aqui não, essa aqui, ó, eu comprei justamente por causa disso, por causa do tamanho da letra dela, tá? Então tenha uma régua na sua mesa para você estudar. Professor, que história é essa de régua? Porque se a sua vida ainda não se encaixa nesse padrão aqui, nessa medida, tá ruim, porque eu só vou para o céu se a minha vida se encaixar nesta régua. Tem que caber a minha vida aqui. Essa régua, ela não se adequa ao meu querer. É eu que me adequo ao que está aqui, sem colocar e sem tirar. Vamos para a nossa lição, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que quer saber quando que vão tirar essa máxima de dizer que a queda, o fruto da queda foi uma maçã, irmão. Eu não entendo como até hoje a gente ainda tem essa menção, né? Não está bem claro aqui, mas a silhueta é de uma maçã, irmão. Ô, gente, vamos tirar isso da mente, vamos? Vamos arrancar isso aí da mente, porque a Bíblia não menciona que fruto que era, tá? Só menciona que o fruto tinha, mas qual era? Não sei. E não é um fruto terrestre. Por quê? Essa árvore foi tirada do jardim e não pertence mais. Não tem mais acesso a mim e a você ainda. Porque lá em Apocalipse, subsídio, professor, já quer anotar? Sabe onde é que está a árvore da vida? A árvore da vida se encontra lá no céu, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, que diz que até as suas folhas servem de remédio para as nações e o seu fruto alimenta. Eita glória! É lá que está essa árvore. Então não é um fruto da terra, é um fruto do céu. Eita glória gloriosa! Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Atos,
Oxe, que Atos o quê? Tá louco, Montoni? Misericórdia. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 10. Ô, irmão, perdão. Textual do livro de Atos, nada a ver. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 10. Esse versículo aqui é a base para a gente falar da alienação humana. É esse versículo aqui. Como, professor? Escuta só. Na descrição do vídeo, se você não tiver uma Bíblia impressa, tá bom? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temei, porque estava nu e escondi-me. Por que daqui, professor, começa a alienação do homem? Porque o homem tinha plena comunhão com Deus, intimidade íntima, se podemos assim redundar, né? Mas quando o homem peca, o homem primeiro sente vergonha de si mesmo, de estar nu perante o seu próximo. Na verdade, a sua esposa, que era uma só carne. Então não deveria ter vergonha, já que são uma só carne. Certo? Sentem vergonha. Segundo, passam a ter vergonha do próprio Deus que os criou. Lembrando que a lição vai nos ensinar a Bíblia nos fala isso, que Deus já havia estado com Adão, foi a lição passada, todos os dias na virada do dia. Então Deus já tinha visto Adão nu. Adão já sabia que Deus via ele nu. Só que a nudez de Adão não constrangia, porque não havia a maldade, não havia vergonha, não havia pecado. Então, o homem vivia nu na presença de Deus e não se envergonhava, nem Adão para com Eva e nem Adão e Eva para com Deus. Mas, pós-queda, tudo mudou. E estamos vivendo isso até hoje. Subsídio para você. Professor, nossa verdade aplicada nos diz: o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Todas. Essa aqui é todas as nossas relações aqui, ó, marca essa parte aqui da nossa verdade aplicada aqui, ó. Provoca danos em todas as nossas relações, seja para com Deus, seja para comigo mesmo e seja para com o meu próximo. Esses 3 danos foi causado pelo pecado, a desobediência do homem. Meu objetivo de hoje com você aqui, citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, ok? Eu gosto de marcar, né? O ponto em si mesmo, mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo, isso, e falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Eu fiz ao contrário, então agora a gente volta na ordem da revista. Comigo mesmo muda, com o meu próximo muda e com Deus muda. Tudo por causa do pecado. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, nosso texto de referência, livro de Gênesis, uma leitura corrente do versículo 9 ao versículo de número 12. Vamos fazer esta leitura, descrição do vídeo se você não tiver uma Bíblia impressa. Vamos lá. E ouviram a voz do Senhor, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Já volto para explicar. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temei, porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Irmãos, vocês sabem que eu devia ter trago aqui, deixa eu ver, eu devia ter trago a minha revista do Casados para Sempre, para mostrar para você que a gente tem isso aqui na nossa lição. Não isso aqui especificamente, mas esse texto de transferência de culpa.
O homem, depois da queda, ele não reconhece a sua culpa. A mulher não reconhece sua culpa. A culpa passa a ser, como diz alguns céticos aí, passa a ser de Deus. A culpa é de Deus porque criou o mundo. A culpa é de Deus porque criou o homem. A culpa é de Deus porque criou a serpente. A culpa é de Deus porque colocou a árvore lá. A culpa é sempre do outro, nunca é culpa nossa. Mas, eu já digo, Deus não tem culpa de nada. Por que não, professor? E você afirma com tanta veemência. Porque Deus me ama tanto, que Ele me deu o direito de escolher se eu posso querer saber o que é o bem e o mal ou não. Se esse Deus não é amoroso, ele me manteria encarcerado na sua plena vontade. Mas ele é tão bom que ele disse, ó, tá aqui a árvore do bem e do mal, tá aqui a árvore do conhecimento, aliás, da ciência e a árvore do bem e do mal. Tá vendo o jardim? Coma de tudo. Isso é amor. Ele me dá escolha. Um amor que não me dá escolha não é amor, é tirania, é opressão. E o meu Deus não é. Ele deu a escolha. Tanto que ele diz, eu sempre esqueço qual é o provérbio, ou é Eclesiastes, eu sempre esqueço. É tão famoso, eu esqueço onde é que está escrito. Que Deus fala assim, e hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Porém, eu digo, escolham a vida. O que Deus fez no Jardim do Éden, continua dizendo até hoje. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O Deus é tão amoroso que ele me dá a opção de escolher entre fazer o bem e não fazer o bem. Outro adendo que é necessário para a gente começar a nossa lição. Deus não sabia que Adão ia comer? Com certeza, já lemos na lição passada. Se você não viu, veja a lição passada. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus sabia. E por que ele colocou? Repito e repita na sua sala. Por amor. Porque ele me deu a escolha. Então quando eu tenho escolha, eu faço porque eu amo. Por que eu não traio a Rose? Porque eu escolhi a Rose e neguei todas as outras mulheres do mundo. Então, eu tenho a opção de trair a Rose ou não? Evidente que sim. O que não falta é mulher. Mas eu escolhi ser fiel a ela. O homem tinha todas as árvores do jardim para comer. Porém, só apenas de uma não deveria comer. Volta para a terra? Bora lá. Davi tinha 6 mulheres. Poderia ter ficado com qualquer uma, mas quis ficar com a que não era a mulher dele, que foi a Betseba. Deus dá ou não dá escolha. Deus me ama tanto que diz para mim, eu deixo você escolher. Quer mais? Prova que Deus me ama. Ele disse para Caim, Caim, o mal bate, Caim, ó, a tua porta. Mas eu vou te dizer algo, Caim. O mal ele não pode te dominar. Você tem poder para resisti-lo, Caim. E Caim preferiu não resistir, preferiu não ouvir Deus e matou o seu irmão Abel. Então o homem sempre teve a escolha, sempre teve a oportunidade de ser livre, mas como diz meu pastor Ricardo José Santana, o homem confundiu liberdade com libertinagem. Preferiu se apegar a ser libertino do que ser livre. Eu, em Cristo, tenho liberdade, mas eu não tenho direito de ser libertino. Professor, você comecei começando, cheguei chegando. É isso aí. Isso é mais do que uma introdução. É necessário, porque tem gente duvidando do amor de Deus porque colocou a árvore do jardim lá. Não, essa é a maior prova que Deus ama a humanidade porque colocou o jardim. Aliás, colocou a árvore no jardim. Essa é a maior prova de amor, mostrando para mim que eu tenho o direito de amá-lo ou não, de escolher ou não, de servi-lo ou não. Isso é amor, senão Deus seria um tirano. E ele não é. Eita glória! Jesus dos crentes, 10 minutos de aula assim, é desse jeito, como fala meu amigo Roberval. Vamos lá, vamos seguir?
Isso é tudo, irmão, conhecimento para você, defesa da fé, tá bom? Isso é apologética, como falamos na teologia. E no sugerido de hoje, 89, 92 e 96. Eu tenho que aprender a cantar o hino da harpa, gosto. Sei acompanhar. Eu falo cantar porque eu não sei de nota, irmão. Não sei altura, tom, não sei isso aí. Mas cantar eu sei. Assim, acompanhar, né? Oração de hoje. Olha o motivo de oração. Vamos ver o motivo de oração de hoje. Ore para que Deus cure nossos relacionamentos. Eita glória! Eu quero marcar isso aqui, ó. Para que Deus venha curar nossos relacionamentos. Aí você volta nos objetivos da lição. Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o meu próximo e relacionamento com o meu próprio Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti que chegamos na quarta lição. A lição falando hoje sobre a queda, o homem que ficou alienado da Tua presença. Mas Tu és tão maravilhoso que Tu já tinha um plano traçado para nos resgatar, para nos trazer de volta à Tua presença. E a oração que pede o nosso pastor Abner Ferreira é para que nós oremos a Ti pelos nossos relacionamentos, que eu possa olhar para mim e amar o meu próximo como a mim mesmo e a Ti acima de todas as coisas. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Antes de nós seguirmos para a nossa lição, um aviso e vamos tirar direto para a nossa lição. O grupo aqui do nosso canal, os inscritos do canal, me contataram para que eu permitisse que eles fizessem um sorteio solidário para comprar um celular novo para o canal Bíblia para o Cotidiano. Vocês lembram que na lição 2 eu tive problema com áudio, o microfone não funcionou, o celular, enfim. E eles sentiram o desejo de promover um sorteio de R$500, dividido em 3 partes. O primeiro ganhador ganha 200, o segundo ganhador ganha R$150 e o terceiro ganhador ganha mais R$150. Esse valor será revertido, você compra esse sorteio no valor de R$10 cada número. Não é o meu WhatsApp, não é o meu número, não é na minha conta, não vem para mim, vai para um inscrito Marcelo. Esse inscrito disponibilizou a sua conta, está caindo na conta dele, ele está administrando com outras pessoas, a Tatiana, a Juliana e a Renata. Esses 3, mais o Marcelo está administrando esse dinheiro. Quando nós vendermos todos os bilhetes, aí faremos um sorteio ao vivo no canal Bíblia para o Cotidiano. Se esse conteúdo ele está acrescentando na sua vida, seja na escola dominical, seja no Café com Deus Pai, e você quer contribuir para que o canal tenha mais recursos ou para te oferecer algo melhor, você pode adquirir esse sorteio. Se você quer, deixa aí na descrição do vídeo que dessas pessoas que eu te falei vai entrar em contato com você e você terá o seu nome lá. Você faz o Pix, né, que hoje ficou fácil, e você concorre a esses 3 prêmios. Primeiro 200, segundo 150, o terceiro mais 150, sorteado ao vivo, e você vai contribuir com o canal Bíblia para o Cotidiano para a compra de um celular bom, um celular top, certo? Mas se Deus tocar no seu coração e se for você que quer me presentear ou presentear o canal com um celular top, deixa Deus te usar, tá bom? Mas também, e eu quero um ressalvo bem aqui, não passa o vídeo, não pula, ouça aqui. Você não é obrigado a nada, pois esse canal, esse conteúdo já está sendo disponibilizado gratuitamente. É só para melhoramento do canal. Se está te abençoando e você quer que esse canal melhore, faça lá, concorra a esses 3 prêmios e você vai estar contribuindo com o canal Bíblia para o Cotidiano. Que Deus abençoe você e vamos para a nossa aula sem mais delongas. Eita glória! Vamos lá. Introdução. Na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta, veremos as consequências do pecado nas relações. Ou seja, na lição 3, que nós estudamos, mostramos como Deus se relacionava com o homem.
agora mudou o relacionamento. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Como eu gosto sempre de mencionar, Isaías 59, a partir do versículo 1 ao versículo de número 3, vai nos dizer bem claro isso aqui. Vamos lá? Jeremias, pertinho, ó. Isaías, já estava aberto aqui? Está aqui. Escuta só o porquê. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 1 e versículo 2 de Isaías 59. Então, por conta do pecado, o nosso relacionamento com Deus passou a ser diferente. Nós só temos relacionamento com Deus por meio de Jesus. Se não for Jesus, será impossível, é impossível você se chegar a Deus, porque ele diz bem claro, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. O texto é: se não for por mim. Jesus falando. Ponto. Deus só aceita a nossa oração, só aceita a nossa vida, porque sobre nós está o sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, Deus não teria como nos ouvir. Como eu falo, não teria como nos ouvir, é nos atender, segundo está registrado em Isaías 59. Eita! Professor, estou felicíssimo de falar do amor de Deus. Lembra que eu falei, e eu quero dizer de novo, eu não entendi na primeira lição o objetivo dessa revista com o pastor Abner, mas da segunda lição para cá, irmão. Por isso que às vezes dizem o ditado, e é pura verdade. Não julgue o livro pela capa. Tem que ler, irmão. Eu eu não entendi. Li, não entendi. Não, mas eu vou insistir. Na segunda, abriu a mente. Então você, professor, você, aluno, às vezes leu alguma coisa que você não entendeu, busca um pouco mais, profunda, que você vai dizer, entendi. É isso aí. Então, precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus mudou a partir do pecado, que é o título da nossa lição. A partir da queda, o pecado. Tá bom? Ponto de número 1 nos diz assim: a alienação em relação a si mesmo. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. Isso aqui, irmão, é sensacional. Por isso que eu falei da liberdade e da libertinagem. O homem tenta querer mais de Deus. Foi a proposta de Satanás. Sim, Satanás disse para Eva: se você comer, você será igual a Deus. Ô irmão, quem queria ser igual a Deus? Ele, Satanás. Então ele oferece para o homem o que ele queria ser. Satanás queria subir aos altos céus, queria estar acima do trono de Deus, queria ser igual a Deus, ou equivalente ou melhor do que Deus. Então ele foi expulso. Quando ele chega na terra, nesse ambiente, é a mesma proposta que já estava no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. Se eu só falo mentira, maldade, falsidade, sabe aqueles pregadores que vai pregar e tem diversos vídeos e soltam palavrão? É por quê? Porque é o que está no seu coração, é o seu cotidiano, é a sua vida. Porque se na sua vida só tivesse vida, amor, paz, alegria, benignidade, palavras, Deus seja abençoado, Deus te abençoe, oração, só sai isso da sua boca. Agora, quando na sua boca não, aliás, quando no seu coração não tem isso, o que sai são palavras pervertidas. Então, Satanás vai perverter a consciência de Eva. Era a vontade dele ser igual a Deus. E ele não foi igual a Deus. Ele não é igual a Deus. Mas ele diz: se você comer, você será igual a Deus. Proposta boa? Aparentemente, sim. Se igualar a Deus.
no jardim do Éden, porque Deus vinha na virada do dia. Eva sabia que Deus havia criado tudo, inclusive ela e o seu marido, Adão, e tudo. Mas Deus deu limite, irmãos. Nenhum ser humano pode ser igual a ele, nem Adão e Eva, que era isento de pecado. Eita Jesus, eu amo quando tu faz isso comigo. Nem Jesus, como homem, teve por usurpação ser igual a Deus. Se você não é inscrito, você precisa se inscrever. Não, esse professor, eu vou me inscrever. Se você não fez um comentário, você vai fazer assim, glória gloriosa. Escreve aí, glória gloriosa, que eu vou saber que foi aqui. Nem Jesus, quando esteve na terra, teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele estava como homem. Põe aí glória gloriosa, que eu vou saber que foi exatamente nesse momento que você escreveu. Então o homem não poderia ser igual a Deus, mas essa foi a proposta de Satanás. Porque ele queria ser igual a Deus, não foi. E aí Deus criou o homem, ele põe essa proposta para o homem. Em vez de o homem ter mais de Deus, não teve mais de Deus, se esvaziou completamente da essência da presença de Deus. E você vai ver aqui o homem cada vez mais. Por quê? Tudo pela desobediência. Então não queira ser mais do que aquilo que Deus disse que você seria. Tá, glória. Ponto 1. Vergonha de si mesmo. Aqui começa a decadência, onde não havia pudor, onde não havia vergonha, onde não havia medo, onde não havia pecado. Isso são tudo pontos que a gente vai estudar aqui. Agora o homem passa primeiro a ter vergonha de si mesmo. Mais uma vez, pastor Ricardo José Santana, meu pastor, lá, está onde agora, gente? Gente, fugiu. Sumaré. Está dirigindo a igreja lá em Sumaré, São Paulo. Meu pastor Ricardo Santana, ele diz que 99% dos desviados não voltam para a igreja por vergonha de si mesmo, do que fizeram, e vergonha do que as pessoas irão dizer delas quando elas regressarem à casa do Senhor. Sabia disso? Bora lá. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade, eles acabaram experimentando menos liberdade vivida pela primeira experiência da vergonha. Abre aí, Gênesis capítulo 3. Tinha liberdade para não ter vergonha de nada. Quando peca, primeira coisa que eles passam, eles perdem a liberdade de estar frente a frente um com o outro e não se envergonhar. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 7. Deste lado aqui. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui tem uma notinha de aventais ou cintos, né? Ou seja, ficaram com vergonha. O homem é tão necessário de Deus, tão necessitado de Deus, que nem para se, vamos dizer assim, se cuidar ele sabe. Fica com vergonha, pega a folha de figueira e se cobre. Folha de figueira murcharia, cairia, haveria necessidade de repor. O que Deus faz quando Deus depois resolve a conversa, quando encerra a conversa em Gênesis capítulo 3, do versículo 15 para frente? Faz para ele túnica de pele de animal, que duraria para sempre. Pergunta para a sala. Que animal? Que animal? Você sabia que muitos teólogos, inclusive eu, acreditamos que eu acredito, Deus sacrificou o primeiro animal no jardim do Éden para poder cobrir a vergonha do homem? E eu não sei se você sabe, subsídio, professores. Na tampa da arca a tampa da arca da aliança tem um nome, propiciatório. E essa tampa representava que o homem estava coberto. Êxodo, o homem foi coberto as casas para que o anjo da morte não entrava. Então, o primeiro sacrifício feito
na terra não foi o homem para com Deus, foi Deus para com o homem, cobrindo ele com a túnica de um cordeiro, de um sangue inocente para cobrir a vergonha dele. Por isso que diz que Jesus é o nosso cordeiro, que encobre os nossos pecados, chamado da expiação. Que é isso, gente? Isso é o nosso Deus. Ele sacrificou o primeiro animal para cobrir a vergonha do homem. E como o homem não teve jeito, ele sacrificou o seu próprio filho para encobrir a vergonha minha e sua. Meu Deus, eu acho que eu vou embora. O que é isso? É assim, irmão. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é isso tudo e muito mais. Certo? Vamos lá? Sentir vergonha é a sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. Por isso que eu falei que muitos que se desviam não voltam para a igreja por um simples motivo: vergonha. Isso veio por conta do pecado. No capítulo 2 de Gênesis, 25, diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, ou seja, liberdade. Vamos lá? Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte de nossa vida. Depois daí, vergonha anda juntinho na nossa conduta até Jesus voltar. O Bispo Abner continua dizendo: ter vergonha de nós mesmos é uma experiência horrível. Não podemos ser quem somos. É frustrante. A desaprovação da própria consciência mostra como estamos por causa do pecado, alienados em nossa relação intrapessoal, e não pode estar bem consigo mesmo, pode ser a causa de não estarmos bem com os outros. Se eu não consigo me amar, como amarei o próximo? Como aceitarei o próximo dentro das suas condições e falhas se eu não me aceito, não me perdoo? Casados para Sempre tem uma aula chamada Perdão, e o primeiro sinônimo é perdoe a você mesmo, porque se você não perdoar você mesmo, jamais você aceitará que alguém seja perdoado, principalmente pelo pecado que você cometeu. Eita Jesus! Culpa 1.2. Culpa. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Eita! Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. Eita! Caneta, professor. Professor. Anota. A primeira filha, eu nunca tinha pensado nisso aqui, ó. Irmão, eu amo escola dominical por causa disso. Eu estou na igreja há 20 anos. 22 de casado. Esse ano faz 23. 20 anos de cristão. E faz 20 anos que eu vou para a escola dominical. Mais ou menos uns 20, uns 18 que eu dou aula. E eu ainda me apaixono por escola bíblica dominical quando eu vejo uma frase dessa que eu nunca pensei. A primeira filha da culpa é a desculpa. Eu estou culpado, mas eu culpo o outro para tirar o foco de mim. Foi isso que Adão fez. Quem te mostrou que estava nu? Eu te desobedeci e comi o fruto que não era para comer. Essa seria a frase correta. Mas qual foi a primeira coisa que Adão fez? A culpa não é minha, não. A culpa foi da Eva. Eita, da desculpa é a primeira filha do pecado. Eita, meu Deus do céu, a culpa nos faz dar desculpa. Que é isso, Bispo Abner? Quando Deus pergunta a Adão: comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Gênesis 3:11. Adão não diz simplesmente: eu comi. Ele cria uma justificativa própria.
Uma desculpa, a mulher que me deste por companheira. Olha o que o bispo Abner coloca aqui. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assume os erros que a própria consciência aponta. A consciência dele aponta, foi você. Mas ele diz, não, eu prefiro tirar o foco de mim. É mais fácil apontar para o outro. Eu desfaço e digo que foi o outro. Eu transfiro. Tá aqui. Ele fez essa transferência de culpa. Sensacional. Olha um comentário bíblico Moub, que ele diz bem assim. Eu também achei muito da hora. Abriu-se os olhos. Perceberam? A palavra peika descreve um súbito milagre. A promessa do tentador cumpriu-se imediatamente. Receberás percepção instantânea. Deus disse que se o homem comesse do fruto que ele ordenou para não comer, o homem morreria. Aí muitas pessoas falam assim, não, mas eles não morreram. Morreram. Instantaneamente, eles morreram. Só que a morte, nós estamos assimilando a morte com morte física. A morte primeiro foi a morte de si mesmo, de consciência, de pureza. Morreu. Imediatamente, quando Adão come, ele olha para si e olha para Eva e diz, ih, tô nu. Instantaneamente. A morte espiritual acontece ali, a ruptura imediata. Não teve essa história que o homem não morreu. Morreu sim, está morto nos seus pecados até Cristo vir morrer para dar a vida de novo. Mas o homem foi morto imediatamente. A proposta de Satanás de dizer não morrerás foi mentirosa. A proposta de Deus de dizer que morrerá foi verdade, irmãos. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Viram e perceberam, mas o que viram foi muito diferente do quadro colorido pintado pela serpente. Houve um rude despertar da consciência. Viram a sua nudez espiritual e física. Nasceu a vergonha e o medo. Na hora, vergonha e medo. Quando Adão e Eva percebeu que tinha perdido o contato com Deus, uma terrível solidão apoderou-se deles na hora. Não foi para depois. Isso é culpa. Culpa foi que sobrou, que restou para o homem. 1.3. Medo. Culpa, medo. Anda juntinha uma com a outra. 1.3. Adão sempre teve amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Eu gosto. Eu fico feliz demais com isso aqui, ó. Bora. Adão sempre sentiu amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Irmãos, a gente faz um trocadilho de um negócio bem legal no Casados para Sempre, nas nossas palestras. Quando você casa, pensa você, quando você casou, ô Jesus, meu olho está coçando demais. Parece na hora que eu vou fazer o devocional que o cílio fica entrando. Mas pensa aqui, quando você casa, o que você quer? Se você mora com, ainda está planejando a sua casa, por isso que a gente fala que quem casa quer casa. Por quê? Porque você precisa viver a sua intimidade. Daí tudo bem? Então, se você não tem casa própria, você vai alugar. Se você não tem casa própria e vai morar com os seus pais, porque ainda casou, por algum motivo não pôde alugar uma casa ou não pode comprar uma casa e você ainda vai morar com seus pais, você faz o que quando você casa? Você precisa de um tempo de intimidade com o seu cônjuge. Beleza? Daí tudo bem? Porém, Adão casa, ou melhor, Deus casa Adão com Eva e não deixa Adão e Eva sozinhos. Todo dia vai visitar. Já imaginou você na lua de mel e o teu pai bater na porta todo dia? Eita, nunca pensou isso? Era Deus, todo dia ia lá visitar Adão e Eva. Todo dia.
E aí, meu filho, como é que tá? Como é que foi o trabalho? Pai, deixa eu desfrutar aqui o negócio, pai. Mãe, depois de uns 3 anos nós conversa, mãe. Deixa nós ficar em paz. Mas não, Adão era visitado por Deus todos os dias. E você não vê Adão reclamando da visita de Deus. Você não vê Adão se queixando ou tendo medo porque Deus chegou para conversar com ele todo dia. Como diz aqui o bispo Abner, lá ele sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Quando Deus falava Adão, ele já se alegrava, já estava lá. Porém, por causa do pecado, entrou a culpa, vem o medo. E olha o que diz a nossa lição. Mas após a queda, pela primeira vez ele sentiu medo. Versículo 10, está aqui. E disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temei, porque estava nu e escondi-me. Medo, coisa que ele não sentia antes. Quem faz isso? O pecado, a culpa que gera medo. Vamos lá? Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer o fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás, o morrerás, que foi o aviso de Deus, realmente era verdade. Ele morreu para a inocência. Morreu, acabou. Desde então deixou de ser inocente. O medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu, até hoje. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Ponto. A gente tem medo, precisa de analista, precisa de terapeuta, precisa de psicanalista, psicólogo, precisamos de todos os artifícios para entender de onde vem esse medo. Esse medo vem do pecado, da culpa e da vergonha. E como é que eu faço para me libertar, professor? Simples. Confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Confia nele e tudo ele fará. Creia nele, como diz as Escrituras, e coisas maiores você verá. Mas o primeiro passo é reconhecer: eu sou pecador, eu errei, eu falhei. Faça como o filho pródigo, que mesmo longe diz: caí em si. Gastei o dinheiro que não me era devido por ter pedido a herança antes do tempo, abandonei o meu pai, abandonei o meu irmão, abandonei a minha terra e hoje eu vivo em estado de miséria. Mas se eu voltar para casa, o meu pai me terá pelo menos como um serviçal dele ou como um dos seus empregados. Mas ao chegar, quem é empregado, quem é filho, jamais será chamado de empregado. Quem é filho. Deus te chama de volta para o seio dele, para que você receba chinelo novo, roupa nova e anel novo. O que significa isso? É para outro vídeo. Mas você é filho. Outro comentário bíblico aqui de João Calvino. Estou falando, pastor Abner está lendo muito Calvino. E já é a segunda lição que ele fala de João Calvino. Mas olha esse estudo de João Calvino. Embora pareça ser a confissão de um homem abatido e humilhado, logo se mostra que ele ainda não estava devidamente humilhado, nem arrependido. Ele imputa seu temor à voz de Deus, bem como a sua nudez, como se nunca ouvira antes a Deus, falando sem se sentir alertado, nem fora ainda animado condutor da sua fala. Sua excessiva estupidez se mostra nisto. Olha só, que em seu pecado de falha, em reconhecer a causa da vergonha que
que, ora antes, ele pôs mostrar que ainda não sentia tanto sua posição a ponto de confessar sua culpa. Então, essa falsa modéstia, eu estou gravando no sábado, dia 15 de abril, essa aula no devocional, eu estava dizendo que pior do que você não ser humilde é você fingir uma falsa humildade. Adão, em Gênesis 3:10, ele não foi humilde e fingiu ser humilde. Temi a tua voz, porque estava nu, então me escondi. Olha aí, Adão, reconheceu? Nada disso. Quando Deus o questiona, no versículo 11, quem te mostrou que estava nu? Sabe o que ele diz? A culpa é sua, Deus. Como, professor? A mulher que tu me desse. Se tu não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado, eu não estaria na situação. Então, logo a culpa foi de Deus. Por isso que eu comecei com aquela introdução, falando que Deus não tinha culpa nenhuma. Mas Adão finge uma falsa modéstia. Uma falsa humildade, melhor, uma falsa humildade. Eu temi o Senhor, por isso me escondi. Mas por que você está se escondendo? Porque a mulher que tu me desse. Como é que você é humilde e acusa Deus que fez tudo bom e quando fez ele e a mulher disse, é muito bom? Cuidado, irmão. Pior do que não ter humildade é exercer falsa humildade. E nós crentes, eu me incluo, somos muito bons de ter falsa humildade. Eu não sei, mas na verdade está dizendo isso, me aplaude aí, vai. Cuidado com a falsa humildade. Adão teve. E no final das contas ele culpou foi Deus com a sua falsa humildade. É só você ler, versículo 11, está aqui, disse Deus, quem te mostrou que estava nu, comeste tu da árvore de que ordenei que tu não comeste? Versículo 12 é o exato. Então disse Adão, a mulher que tu me deste. Que humildade é essa? Que se esconde, mas que acusa Deus. Cuidado, irmãos. Ensina isso aí, que pior do que não ser humilde é ter falsa humildade. Chegamos no nosso ponto número 2. Isso mesmo, ponto de número 2. Irmãos, a lição vai ficar um pouquinho grande, mas não estou muito preocupado, porque essa lição ela está sendo muito esclarecedora para a nossa vida. E às vezes a gente tem que entender que existem lições que a gente dá em 40 minutos, e existe lição que a gente vai dar em 1 hora, e existe lição que a gente vai dar em 1h30. Por que isso, professor? Porque o conteúdo pede para isso. E às vezes algumas pessoas falam aqui no comentário, você conversa demais. Mas essa conversa não é conversa à toa, é conversa relacionada ao assunto para que você entenda que você tem que lançar isso que está aqui para o seu cotidiano. Eu não posso simplesmente tratar do assunto de Adão lá, eu tenho que tratar do Adão na nossa realidade aqui. E para isso eu tenho que usar o costume daqui. Então às vezes a lição vai ficar comprida, e eu vou te falar a verdade, irmãos, eu faço com amor, com carinho, e esse é o meu jeito de dar aula. Não quero que você seja alienado, eu não quero que você tenha, vamos dizer assim, a sua vida tem que ser o professor Tony. Jamais, tem outros canais que ensinam muito melhor do que eu, mas esse é o meu jeito, ver ponto por ponto, ponto por ponto e ponto por ponto. Então, se você quer aprender desse jeito, é esse jeito que eu ensino. Hora do aula de 40 minutos, hora do aula de 1 hora, hora do aula de 1h30. Mas que eu possa entregar tudo que eu tenho, que eu estudei, que eu aprendi para você. Tá bom? Então, não fica bravo se a lição se esticar um pouco mais. Outro dia, vou lembrar, aí vocês vão ficar bravos comigo. O meu superintendente disse, varão do céu, meu amigo Flávio está até operado, graças a Deus tudo bem, correu com ele. Uma hérnia de disco que ele foi tirar, mas graças a Deus está bem, meu amigo Flávio, superintendente. Varão, você não sabe, eu fui dar aula para os adolescentes, a aula acaba 10h30. Não, acaba 10h15, nós temos 15 minutos para fazer a finalização, 10h30 acaba toda a atividade da nossa igreja. Sabe que hora que ele entregou, que ele dispensou os adolescentes? 11h20. Professor, irmãos, você tem que entender, irmãos, que não é mecânico, irmão, não coloca Deus na caixinha, não. Ô, Jesus, eu fico... vamos para aula, vamos.
voltar para o ponto aqui, porque tem gente que acha que tem que colocar Deus numa caixinha. Ele tem que caber aqui. Deus não cabe em lugar nenhum, meu irmão. Ele não cabe em lugar nenhum. Ponto 2. A alienação em relação ao próximo. Primeiro, a si mesmo. Agora, ao próximo. Então, se eu sou alienado ao próximo, então a mim mesmo, então logo eu não posso amar o meu próximo. É por isso que tem tanta barbaridade no nosso meio. É por essa razão. Vamos lá? Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gera também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Sempre é culpa do outro. Eu bati porque me bateram, eu roubei, ele estava roubando e matei. Ele fez isso, eu fiz também. É sempre dando desculpa. Por isso que o homem não sabe amar a si mesmo, aliás, não sabe amar o próximo, porque não ama a si mesmo. Mas nessa lição, você vai aprender e vai ensinar acima de tudo. Ponto 2.1. Transferência de responsabilidade. Temos isso também no Casados para Sempre. Transferência de responsabilidade. Olha só. A culpa que Adão sentiu, a alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar sua mulher por seu erro, alienação com o próximo. Gênesis 3, 12 e 13. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. É sempre para o próximo. Vamos lá. O mal que faço é sempre por causa do outro. Eu só fiz errado porque o outro fez. Eu não sabia disso, né? Foi depois que eu me converti que a minha Rose me ganhou para Jesus. Isso mesmo. Foi a Rose que falou de Jesus para mim e foi através da Rose que eu conheci esse Jesus e estou aqui com Jesus até hoje. Eu dava o meu direito para os outros. Eu não sabia que era isso. Por exemplo, se alguém fosse lá e pegasse essa caneta. Aí se eu via alguém pegando essa caneta, eu ia lá pegar também. Aí eu falava assim, mas fulano pegou, eu também posso pegar. Se eu tirasse a foto daqui, botasse em algum lugar. Porque você tirou? Mas fulano também tirou. Então, como ela me ensinou, você não pode dar o seu direito para os outros. E a gente transferir a culpa para o outro é isso. Ter o meu direito baseado no outro. Culpar, fazer da minha culpa, a culpa é minha, mas eu digo que eu fiz só porque o outro começou, porque o outro fez, e nunca que foi culpa minha. Olha a frase aqui, o mal que faço é sempre por causa do outro, nunca é porque foi eu que fiz, foi sempre porque o outro fez. Isso é alienação em relação ao próximo. Ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Isso aqui é terrível, irmão. Eu não concordo. Eu não concordo, não concordo e não concordo. Se quiser abrir discussão, bora pra cima. Virou bandido porque nasceu na favela. Quem disse pra você? Eu tenho amigos que nasceram na favela, nasceram literalmente na favela, se criaram na favela e não são bandidos. Eu falo 2, Jonas e Viviane. Sou padrinho de casamento deles. Foram os meus adolescentes. Hoje passaram para ser jovem. Casei os dois. Fui testemunha do casamento deles. E hoje eles congregam comigo. Os dois trabalham. Os dois fazem faculdade. E nasceram literalmente na favela. Não é não. O meio não determina quem eu sou. Porque se o meio determinasse quem eu sou, eu podia dizer que a Bíblia é mentirosa, porque José foi para o Egito, mas não foi o Egito que mudou José, foi José que mudou o Egito. Daniel foi levado para a Babilônia, e não foi a Babilônia que mudou Daniel, foi Daniel que mudou a perspectiva da Babilônia. Como assim, professor? Daniel passa por 3 reis, já pensou nisso? Daniel passa por Nabucodonosor, Belsazar e o rei Dário, está lá Daniel. Sempre como Daniel. E eu gosto lindo a frase que de Belsazar, se eu não me engano, Belsazar, ele diz, és tu aquele Daniel? Ele diz, continuo mesmo. O meio, meu irmão, não determina quem eu sou. Porque se o meio determinasse quem eu sou, Jesus, o meu Jesus, ele seria religioso.
porque ele viveu no meio do religioso. Ou melhor, ou pior, aí quem decide é você se é melhor ou pior, ele seria pecador, porque viveu no meio deles. Então o meio não determina quem eu sou. Ponto final. Não determina, não aceito. Quer levar para discussão? Põe aí que a gente discute. O meio não determina quem eu sou, meu irmão. Porque quem eu sou é o que Deus diz que eu sou. Para botar desculpa, é o sistema, sabe? É o meio que eu vivo, sabe? Não, é você que precisa reconhecer que você errou. Ensine isso na sua aula, professores. Com isso, nunca existe o outro. O mal nunca é tratado, porque o outro vai dizer que foi por causa do outro, o outro vai dizer que foi por causa do outro, é por causa do presidente, é por causa do deputado, é por causa do senador, é por causa do vereador, é por causa do prefeito, é por causa do agente social, é sempre por causa do outro. Por causa do outro, por causa do outro, por causa do outro. No final da conta, sabe de quem é a culpa? De Deus. Por isso que eu comecei com aquela introdução. É isso aí. Bora lá. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. É sempre a culpa do outro. Vamos lá. Eu achei isso aqui bom. Esse aqui é muito bom. Eu não sei pronunciar o nome do irmão, de um comentário bíblico. Braudon, não sei pronunciar. Perdão, mas olha que comentário top. Esse comentário vale a pena ler na escola dominical, professores, alunos. Isso aqui achei sensacional. Olha só, um comentário sobre Gênesis, né? Quando Eva foi induzida pela serpente a pensar que Deus, na verdade, não se interessava por ela, a alienação já tivera início. Quando ela come do fruto, a dita alimentação não consumida, Deus é Deus e eu sou eu. Eu sou e estou preparada para me virar sozinha. Deus disse que eu não posso comer. Se eu comer, eu vou morrer. Então Deus fica lá na dele, que eu sou autossuficiente, eu como, eu sou eu. Eu me viro sozinha. A ação de Eva, irmão, acarreta em diversos assuntos e vai muito longe. É um leque enorme para que a gente possa ver. Eva, naquele ato, está explícito assim: eu mando em mim. Eu faço o que eu quero. Eu determino como vai ser a minha vida. Então logo eu digo que Deus não serve só no comer do fruto. Eita! Aí ele continua. O que Jesus ensina tão claramente é que a separação de Deus ressalta na separação de dos nossos semelhantes. O Velho Testamento também dramatiza nesta passagem. Rompeu. Eu não preciso de Deus. Quando Eva come aquele fruto, ela diz: eu não preciso de Deus. Você já pensou nisso? Está embutido na comida. 2.2. A perda da pureza. Eita, imediatamente a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros. 2:25. Bora lá! E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhava. Era a pureza. Quando ele cai, vai para Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sai de uma pureza para um estado de vergonha. Tudo porque desobedeceram. Eu sou independente. Esse texto aqui é da hora, aqui nesse comentário bíblico. Eu mando em mim. E se afastou de Deus. Foi esta primeira experiência com vergonha que os fez cozerem aventais com folhas. Gênesis 3:7. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecado que nascem na mente.
e não é assim, aí a Bíblia vem lançar sobre nós o texto de aquele que olhar por uma mulher desejando em seu coração já cometeu adultério. A lascívia é aquela pessoa que se veste com roupas indecentes que mostram o seu corpo, expõe para que os homens e as mulheres, mas a gente fala mais homens porque o homem é muito visual e as mulheres a mais no ouvir, tanto que foi o que fez Eva cair, não foi o ver, foi o, como diz aqui em São Paulo, o chaveco no ouvido. Esse chá. O ouvir é que faz a mulher cair e o homem cai pelo olhar. Pois, quando Deus faz Eva, qual é a frase do Adão? Adão fala alguma coisa para Eva? Vai lá conversar. Aliás, Eva fala alguma coisa para Adão? Não. Adão olha para Eva e diz: essa é osso do meu osso e carne de minha carne. Então, o visual. Então, Deus criou o homem perfeito. Uma mulher por ouvir e o homem por ver. Então, quando a gente fala de lascívia, a gente trata do quê? O corpo expostos. Apesar que tem alguns homens aí que vai para a igreja de leg, né? E as blusas, até a polêmica que virou aí, né? Tava de cropped, que chama? Aquele negócio lá mostrando a barriga, né? Homens com roupa tão colada que eu não sei como é que entra. Homens, né? Então isso é causar lascívia. Lascívia é quando eu me visto indecorosamente, indecentemente e causo desejo para o outro. Desejo pecaminoso que eu vejo uma mulher vestida decentemente com o seu corpo escondido porque ela é jardim secreto para o seu marido e eu a desejo, aí eu peco no meu coração. Agora, quando ela ou ele se veste indecentemente, entra no pecado de lascívia. Eita, professor, você tá que tá. Oxe, eu tô, como diz o ditado, tô virado no giraia. Vamos lá, mais um comentário bíblico do Antigo Testamento. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, de repente, sem que qualquer outra pessoa estivesse por perto. Adão e Eva se sentiram envergonhados. Viveram, isso aqui é um mistério, não entra nesse assunto, professores. Alunos, não entra nisso aqui. Não vale a pena. Quantos anos Adão e Eva viveu no jardim antes de pecarem? Ninguém sabe. Ponto. Teorias. E nós não estamos aqui para ensinar teorias. Estamos ensinando para ensinar a palavra. Pode ser que Adão e Eva tenham vivido no jardim apenas um dia e já pecou, como pudesse ter vivido centenas de milhares de anos. Professor, mas o homem ia viver isso tudo? Então, a Bíblia diz que não sabe, a gente não sabe quantos anos viveria Adão e Eva se eles não tivessem pecado. O fato é, eles iam morrer. Com quantos anos? Impossível. Por quê? Eu sei que o homem ia morrer. Porque quando ele peca, Deus diz o quê? Vamos tirar a árvore da vida do jardim. Da vida ali é vida eterna. Então lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e ali tinha a árvore da vida eterna. Lá não só tinha uma árvore, tinha duas árvores. A gente esquece, só foca na árvore do bem e do mal, mas tinha a árvore da vida eterna. Então quando o homem come da árvore da vida eterna, do bem e do mal, Deus diz, vamos tirar a árvore da vida eterna. Senão o homem, nós estávamos se encontrando com Adão até hoje. Adão e Eva estavam por aí. Mas eu sei que eles viveriam quanto tempo? Não entra, porque a Bíblia não diz. Poderia estar vivendo o quê? Matusalém viveu 996, se eu não me engano, anos. Quantos anos Adão ia viver? Não sabe. Não entra nesse assunto. Mas o fato é que eles viviam nu, para cima e para baixo, e não se envergonhava. Em um só instante, ou como diz a lição, instantaneamente, eles se viram nu. Ponto. É o que basta. Quanto tempo passaram nu? Não sei. Mas eu sei que estavam nu e não se envergonhavam. Até a queda. Certo? A ingenuidade deles havia sido substituída por desconfiança, medo e pensamentos ruins. Então eles se cobriram com folhas de figueira, numa tentativa de livrar-se da vergonha que sentia. Botaram a roupa para ver se não se tinha vergonha um do outro, mas não foi suficiente. 2.3 relações conflitosas. Aí pronto. Quando eu não tenho
Quando eu não tenho, reconheço o meu pecado, quando eu passo a ter culpa, passo a ter medo, eu fico alienado do próximo. Então a responsabilidade é sempre do próximo. Eu perco a minha pureza. Então começa a existir relações de conflito, que é que nós vamos estudar agora, 2.3. Na teologia da salvação, nós apontamos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Domine. Os homens, vocês não sabem? Deixa eu falar para vocês, homens e mulheres. Já falei isso em outro vídeo. A ordem de dominar sobre tudo na Terra, para resumir, foi para os dois, o homem e a mulher. Domine sobre todos. Eva tinha autoridade para repreender a serpente, dizer: cala-te, serpente, porque eu tenho poder para dominar você. Mas Eva deixou ser dominada por aquilo que ela deveria dominar, porque a ordem foi dada para os dois: dominem tudo. E a Eva não dominou a serpente que a enganou, certo? Porém, o julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O homem não foi criado para dominar a mulher. O homem foi criado para, junto com a mulher, dominar os animais, as feras, no mar, na terra, as aves, a natureza. Porém, por causa da desobediência, o homem agora passou a dominar a mulher e a mulher passou a ficar sob a missão. Lembrando que submissão, minhas irmãs, meus irmãos, é estar sob uma missão. E a missão de Adão era gerenciar o jardim e Eva ajudar. Ajudar não é menos, porque se eu disser que a palavra ajudadora é menos, eu vou dizer logo que Deus é um Deus pequeno, porque ele diz que ele é o ajudador de Israel. E Deus continua sendo Deus. Isso é o que o feminismo não lhe ensina. Mas eu, a Rose, ensinamos que submissão é estar debaixo de uma missão, cumprindo o mesmo propósito. Agora, com a queda, houve esse subjugar. Mas vem Jesus e arrebenta com todos nós e diz que eu tenho que amar a minha Rose como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Os machistas ficam aí e dizem: aí, agora, casa caiu. A mulher pode ser até submissa ao marido, mas o marido tem que morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. E aí, varão de guerra, varão valoroso, está disposto? É isso aí, casa quem quiser, mas está escrito que assim será, e ponto final. Olha só. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas. Convido eu e a Rose para a gente diminuir esse conflito aí. Palestra para casais, palestra para homem, palestra para mulher. Convida nós que a gente põe os negócios, os pingos nos i. Vamos lá. Relações conflituosas, sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. O problema é o pecado que fez tudo isso na sociedade. Mulheres cristãs que se dizem cristãs não querem ser submissas. Homens que se dizem cristãos não querem honrar suas esposas. Dizem, não são. Porque o homem que é cristão honra sua mulher como vaso mais frágil. Mulher que são cristã está debaixo da missão do seu marido. Ponto. É indiscutível. Se você não é submissa, e se você não honra sua mulher como vaso mais frágil, nem você e nem ela é cristão. Pá de cal para encerrar o assunto. Comentário bíblico da Bíblia de Estudo King James. Essa a minha Rose tem. Não é minha, é dela.
Não é King James não, gente. Ela tem de Spurgeon. King James está chegando, é presente. Já estamos namorando para comprar ela. Bíblia de Estudo King James. O casamento também seria desvirtuado, apesar do desejo da mulher passar a ser para seu marido, o pecado também desvirtuaria o plano de Deus para o casamento e criaria desigualdade, subjugação, atormentadores. Esta última é uma descrição do efeito devastador do pecado no relacionamento entre marido e esposo. No Novo Testamento ensina que o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Efésios 6, varão. Efésios 5. Põe na cabeça Efésios 5, varão. E deve ser caracterizado pelo compromisso e respeito de uma mulher por seu esposo. Primeiro, anota aí, misericórdia, Jesus. Os varão nunca mais voltam para o canal, mas eles vão ser crentes, em nome de Jesus. Quer entender como é que tu tem que tratar a tua mulher? Efésios 5, 24 e 25. Quer saber mais um pouquinho ainda? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ponto. Assim. Bora para o próximo ponto? Bora para o próximo ponto. Agora vai doer. Porque mesmo que eu fique alienado de mim, alienado do próximo, a pior parte é eu ficar alienado do meu Deus, do nosso Deus. Bora lá? A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o seu próximo. Estes dois tipos de alienação intrapessoal e interpessoal têm como causa alienação em relação a Deus. Eu só tenho um problema comigo, intrapessoal, e com o meu próximo, interpessoal, intra e interpessoal, quando eu passo a ser alienado ou estar com a alienação de Deus. Todo o problema de eu não me amar e não amar o próximo está por não amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, e depois eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então é Deus, eu e o próximo. Então, se eu perco a minha comunhão com Deus, eu perco a comunhão com que Deus me deu de me sentir bem. E se eu não me sinto bem, eu não faço bem para com o próximo. Vamos ver? Bora lá. 3.1. Desconfiança sobre o amor. Eita, Jesus, mais uma aula de casal. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge nela antes dela comer o fruto. Isso aqui é importante. Preste atenção no fruto que eu já tô, na mensagem que eu já estou ficando sem voz. Antes dela consumar o pecado, ela já estava em pecado. Como, professor? Eu já disse, Jesus falou, se você olhar para algo desejando, você já cobiçou. E cobiçando vai poder gerar o pecado. Quem diz isso? O livro de Tiago. Bora ver aqui? Olha só. Tiago ensina sobre isso. O pecado nasce no desejo bem antes da prática. O desejar já é pecado antes de consumir. Eita, é forte, né? É desse jeito. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. O pecado estava concebido, mas precisava nascer. Bastava-se a chance de consumação. Já tinha desejado, já estava no ventre, como diz Tiago, estava prestes a nascer. Quando ela come, nasce, mas o desejo dela já estava na mente. Mas para ela decidir isto dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Irmão, eu falo para você, irmão, tem umas frases que é sensacional. Mas para ela decidir isto dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus.
Tudo isso no comer do fruto. Eva passa a não confiar no amor de Deus, porque Deus não deu ordem para ela. Deus, como eu disse, Deus deu ordem por amor, não coma. E ela duvidou do amor de Deus. O homem duvidou do amor de Deus quando comeu, que Deus disse que não era para comer. E Deus disse que não era para comer por conta de quê? Pelo amor que Deus tinha por eles. Então, Eva e Adão botaram o amor de Deus em prova, ou desconfiaram desse amor. Olha só, foi exatamente o que Satanás lhe sugeria. Se Deus realmente amasse vocês, não lhe privaria deste prazer e conhecimento. Essa tradução aqui, deixa eu ver, é muito boa, mas eu vou ler na minha aqui. Gênesis 3, versículo 4 e 5. Vamos ver nessa tradução. Minha amiga Geise, essa aqui é revista e corrigida, se você quer acompanhar. Eu tenho quase certeza que essa aqui é NVI. Mas vamos lá. Então, versículo 3 primeiro? Não, versículo 4 e 5, tá? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E diz o texto 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto, e ela comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí caiu a casa. Então, como o Tiago diz, que Satanás põe à prova o amor de Deus e o homem aceita que Deus não é tão bom assim, não é tão amoroso assim e desobedece. Então, essa frase dessa tradução aqui ficou sensacional, apesar que está resumida, né? Se Deus realmente amasse vocês, não lhe privaria deste prazer e conhecimento. Eu vi uma frase há muito tempo atrás, muito tempo, não sei onde foi que eu vi. Na verdade é uma ilustração. Uma beira de uma rodovia e tinha uma cerca, e tinha uma pessoa perto da cerca e olhando para baixo. E aí uma animaçãozinha, na verdade uma foto com uma ilustração que dá para você entender. E vem alguém e ele pensando assim: essa cerca é para minha proteção. Aí vem alguém de lá e diz assim: eu não gosto que ponham limites na minha vida, e vai por a cerca. Só que aquela cerca estava protegendo a mim, a você, na ilustração da pessoa cair no abismo. Então nem todo não, tá entendendo? Nem todo não, irmãos, é porque Deus é ruim, é para nos preservar. Às vezes Deus coloca limite para dizer não passe, porque se você pular dessa proteção, só te resta a morte. Eita, Deus maravilhoso, tu és grande. João Calvino de novo. Vamos ler comentário de João Calvino que diz assim: anteriormente ela podia contemplar a árvore com tamanha sinceridade que nenhum desejo de comer do seu fruto afetava sua mente, pois a fé que ela possuía na palavra de Deus era a melhor gratidão de seu coração, bem como de todos os seus sentidos. Agora, porém, depois que o coração decaía da fé e da obediência à palavra, ela corrompeu tanto a si própria quanto a todos os seus sentidos, e a depravação se difundiu por todas as partes da sua alma e também por todo o seu corpo. Interessante que João Calvino coloca aqui, algo muito importante, que a árvore sempre estava lá. Eva sempre viu aquela árvore. E aquela árvore estava acessível, não somente a árvore do bem e do mal, como a árvore da vida eterna. E ela nunca cobiçou, desejou, até que Satanás assim a instigasse. Ela olhava para aquela árvore e dizia: aquilo ali
Digo eu, é o amor de Deus por mim, porque eu posso fazer tudo. Então eu nem me importo que ela esteja ali. É como alguém honesto, que você encontra vê dinheiro e é tanto dinheiro que você não é seu. E aquele que não pode ver um centavo, que já pensa que pode pegar. Mesma coisa foi Eva. A árvore estava ali. Adão passava todo dia e via aquela árvore, mas podemos dizer até assim, desdenhava. Tenho muitas, é somente uma. Eu tenho centenas e centenas de árvores para me alimentar. Só uma, aqui não me falta nada. Então essa não me cobiça. Aliás, essa não me instiga até Satanás enganar o casal. Cuidado, que às vezes o não de Deus é para te preservar. Ei, bora! 3.2. Culpa Deus pelos erros. Quem nunca ouviu? A culpa é de Deus. E digo mais uma vez, por isso que eu fiz a introdução e a aula está um pouquinho grande. Eu vou em defesa, já assistiu aqui? Deus não está morto? Que vai para o tribunal lá fazer a defesa de Deus? Pronto, estou eu defendendo meu Deus. Pensa que ele não precisa de defesa, certo? Ele não precisa dos TJs. Não precisa. Mas eu tenho a obrigação de mostrar a grandeza dele, que a culpa não é de Deus, mesmo o homem achando que é. Diz assim: mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar o seu erro, culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Algo do tipo, eita, isso aqui é forte também, eu li isso aqui e fiquei, meu Deus, olha só, quem mandou me dar a mulher? É como se Adão estivesse dizendo isso aqui, ó, para Deus. Quem mandou você me dar a mulher? Eu não estava bem aqui, não estava? Quem mandou você me dar a mulher? Aqui nas palavras do escritor, tá bom? E Eva podia falar assim, ó, Eva tenta justificar o seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Sabe por que eu errei, Deus? Porque você criou a serpente. Que você não tivesse criado a serpente, eu não tinha errado. É culpa para cima de culpa, irmão, que o homem faz. Algo do tipo, olha a frase de Eva. Quem mandou criar a serpente? Assim é o homem, tá aqui. Quem mandou criar a serpente? Então, a frase de Adão é: quem mandou me dar a mulher? A frase de Eva é: quem mandou criar a serpente? Culpa de Deus, alienado de si mesmo, do próximo e de Deus. É a pior parte. Lá no jardim estava a árvore que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como deveria lidar com as árvores. E tinha também a capacidade como dom dado pelo Criador para dizer sim ou não. Ao primeiro casal faltou lealdade e obediência em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Eis uma pergunta e pergunta para a tua sala. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Pensa aí, responde você, e eu estou fazendo a sua vontade, exercendo a sua vontade. Bíblia, King James. Adão é obrigado a reconhecer sua transgressão, mas ele faz isso de uma forma de mudar a culpa fora de si mesmo e colocá-lo em cima de Deus e sobre a mulher. Quando a mulher é questionada, ela coloca a culpa em Deus e a serpente. Assim descobrimos que enquanto os olhos do seu corpo se abriram para ver o seu estado de degradação,
os olhos do seu entendimento foram fechados, de modo que eles não podiam ver a malignidade do pecado, e ao mesmo tempo seus corações foram endurecidos por meio do seu engano. Ao mesmo tempo que ele abre os olhos para reconhecer o bem e o mal passa a dominar, que ele não reconhece que a culpa é deles, mas sim do outro. Que liberdade é essa, irmãos? Que liberdade é essa que estamos querendo viver, ou que esse mundo está querendo viver? Que liberdade é essa de saber o que é o bem e o mal, mas o mal é do outro, nunca em mim? Já passamos por esse ponto? Então, no final das contas, o homem abriu os seus olhos para o mal e não para o bem. Só que a serpente falou algo que Deus havia repetido. A serpente não falou a verdade. Ela proferiu uma palavra de Deus. Então, nele não há verdade. Ah, mas o diabo fala a verdade. Não, ele repete uma verdade que não é dele. Mas nele não há verdade. Fique bem claro. O diabo nunca falou a verdade. Quando ele fala lá tentando Jesus em Mateus capítulo 4, ele não está falando a verdade. Porque aquelas palavras não é dele. Ele está proferindo uma palavra que já está escrita. Então, quando ele diz para Adão e Eva, comerás da árvore da vida e comerás da árvore do bem e do mal, ele não está falando nenhuma verdade, porque não foi dele essa frase. Essa frase foi de Deus. O diabo não fala a verdade, certo? Então, ele diz a verdade de Deus, ele dizendo: conhecereis o bem e o mal. E por que o homem não ficou com o mal, com o bem? Por que Adão e Eva não ficou com o bem? Não, pegou-se ao mal. Porque o mal já era comer sem Deus ordenar, como não havia ordenado. Eita! 3.3. Chegamos 3.3 encaminhando para o final. Tá vendo, irmão, como foi boa essa aula? Você gostou? Põe aí no 3.3, se eu colocar a palavra assim, gostei, aí eu sei que você ficou até o ponto 3.3 e gostou da aula. 3.3, coloca aí, gostei. Põe aí. As maldições não são o final. Ponto. Não, irmão. Não esqueça que a gente está vivendo as promessas de confiar em Deus. O homem errou, ficou alienado de si mesmo, da mulher e de Deus, mas essas maldições que Deus proferiu em Gênesis capítulo 15, 16 e por diante, ele não é o fim. Porque o fim é promessa de retenção. Professor? Tem solução, tem remédio? Lógico que tem. Olha aqui. O morrereis de Deus começa a acontecer com parto com dores, trabalho pesado na terra maldita e, finalmente, a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus mesmo com dores, mas continua gerando filho. Lembra que eu falei na lição de número 3 que nós contribuímos para a criação de Deus, gerando nossos filhos? Lição de número 3. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil, de manter esperança de uma nova terra, na restauração de tudo e da vida e gloriosa eterna, ainda que o portal seja a morte. Isso aqui é interessantíssimo. Qual é o portal ou o passaporte para a vida eterna? Morrer. E coube ao homem experimentar isso da maior maneira mais dura possível, que foi na desobediência do homem. Repito, nota de rodapé não, nota de outdoor para ficar bem grande. Não sabemos quantos anos viveu Adão antes de pecar e não sabemos quantos anos viveria Adão se não tivesse pecado. Ponto. Tá bom? Mas o passaporte para a vida eterna é simplesmente a morte, de um modo ou de outro. Ah, professor, e se nós for arrebatado? Glória a Deus, Paulo tinha essa esperança. Ainda vivo na esperança de ser arrebatado.
mas não foi, mas foi para o céu. E nós aqui estamos esperando ele hoje. Mas se ele não vem hoje, continuamos esperando ele hoje. Simples assim. Mais uma vez, João Calvino diz assim: mas para que a tristeza e o horror não o esmagassem, o Senhor derramou por toda parte os sinais da sua bondade. Além disso, embora a bênção de Deus não seja mais vista pura e transparente como ele se manifestava ao homem em sua inocência, se o que permanece por detrás for considerado em si mesmo, Davi verdadeiramente, apropriadamente exclama: a terra está cheia da mansur de Deus. Ou seja, a glória de Deus está em toda a terra. Repito, mesmo que não foi do jeito que a gente falou, que eu disse que Adão e Eva via Deus face a face antes da queda. Não esquece. Na pureza, na inocência. Depois queda, ninguém podia ver Deus. A glória. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão nos diz assim: para estarmos bem com a gente mesmo, com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou o seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Pronto. O homem não tinha nenhuma capacidade de se reconciliar com ele mesmo. Então vem Jesus por mandamento de Deus, por ordem, promessa de Deus, para que os homens pudessem ser reconciliados. Você é reconciliado por Jesus. A maldição que foi a morte lá no jardim não acaba em maldição, porque lá no jardim houve uma promessa. E a promessa era Jesus, ou melhor, foi Jesus, porque ele já veio, já foi cumprida. E se ele disse que vinha e veio, e se ele disse que vai voltar, estamos eu e você esperando ele para voltar. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos nos manter fiéis a Deus até que Jesus venha. Uma excelente aula e eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional Café com Deus Pai. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano, na companhia do Rosil e da Rose. Eu te espero amanhã.